Vamos receber para a última palestra com o tema Bem-vindos à Gestão 4.0. Empreendedorismo é uma questão de atitude. O CEO e presidente da Alterdata, o senhor Vladimir Carvalho. Deu certo. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito parabéns pelo evento, parabéns pela iniciativa. É muito bacana ver um escritório contábil mostrando para os seus clientes, para o mercado, o que pode ser feito e o quanto que a gestão é importante nos negócios, né? A gente vê muitas empresas falando que o mercado está difícil, que o Brasil é assim, é assado, mas a grande maioria dos problemas está dentro do nosso próprio negócio, né? E a gente compreendendo como é que esse jogo funciona, minimiza os riscos e facilita a gente chegar nos nossos objetivos. A minha intenção hoje aqui é passar para vocês um pouco de aspectos e características empreendedoras que eu noto ao longo de muitos anos que vem dando certo, que faz as coisas funcionar de fato. Eu estou trabalhando no segmento de tecnologia há 35 anos, eu tenho atualmente 56. A Alterdata é uma empresa com 30 anos, completou esse ano, eu fundei quando eu tinha 25. E o nosso negócio é construir software para a empresa dos outros. Isso significa que nós estamos observando o tempo inteiro o que acontece nessas empresas. Quais são as decisões que dão certo? O que os empresários têm feito que funciona, o que não funciona? Por que tem gente que abre uma empresa muito bacana e tem sucesso, outros abrem uma que aparentemente tem tudo para dar certo e não dá? Tem aspectos empreendedores importantes que o Sebrae fala muito sobre isso no Empretec e que eu vejo na prática. O que o Sebrae põe de teoria no Empretec funciona, porque eu vejo na prática dando certo nos negócios. E a minha história não é uma coisa que tem um pouco a ver com isso. Então, eu vou tecer um pouco de aspectos empreendedores usando a minha história como pano de fundo. Mas eu gostaria que cada elemento que eu for falando, você se conecte, por favor, com a sua história. As coisas que foram acontecendo contigo. Porque comigo, essa foto que está aqui em cima, sou eu com 7 anos de idade, numa escola pública. Eu venho de família de classe média, eu não venho de família rica, estudei em colégio público minha vida inteira. Aqui sou eu no 2º grau, fazendo vestibular. Eu estou aqui no meio aqui da foto, de uniforme no colégio. Aqui sou na faculdade, eu fui orador da turma e presidente da comissão de formatura. Aqui a placa, lá na UCP em Petrópolis. Eu estava aqui com 22 anos. Aqui acho que eu estava com uns 16 aproximadamente. Essa aqui é um folder eu fazendo uma palestra nos Estados Unidos em 2012. E essa aqui, entrou um negócio aqui. Essa aqui é um prêmio de empreendedor do ano da Ernst Young, que eu recebi em 2018. Aí a gente fica pensando o seguinte, por que essa trajetória aconteceu? Será que houve? Será que isso aqui foi sorte? O acaso nasceu com uma estrela, que vem uma fada e falou assim, é você que vai dar certo? E o que será? O que será que faz uma curva dessa acontecer? Isso aqui, por exemplo, é o faturamento da Alterdata ao longo da vida dela inteira. Desde quase zero, esse primeiro ponto aqui é quando a empresa faturava R$15 mil por mês, até aquele ponto mais alto lá, que atualmente dá uns 17 milhões por mês. A gente pensa o seguinte, por que isso aqui aconteceu? O que foi de fato? Foi um monte de gente legal trabalhando junto, mas o que move o líder a conseguir mexer com essas pessoas? Isso aqui é a curva de funcionários da companhia. Uma empresa de software é uma prestadora de serviço. Ela é altamente dependente de gente. É completamente diferente de uma fábrica que tem máquinas que produzem coisas. O serviço é mão de obra pura. Tem uma série de complexidades em relação a isso. O escritório contábil sabe muito bem o que é isso, né? E a gente vê essa estrutura começando quando a empresa aqui tinha umas 6 pessoas nesse mês, e lá naquele lá a gente está com 1.700 funcionários hoje. Como é que faz para você administrar 1.700 pessoas de serviço? Tem um jeito. E é isso que eu queria tecer com vocês aqui, porque a reflexão para hoje
é o seguinte, isso aqui é sorte ou é comportamento? O que é exatamente? O que faz com que uma pessoa tenha um olhar que veja uma coisa que o outro não vê? Por que uma pessoa pode ser macio e suave em atingir seus objetivos ou pode ser um cara grosso e que bate em cima da mesa? O que agrega mais valor? É você atrair pessoas ou você impor tudo que você acredita? Nós vamos tentar mostrar um pouquinho dessas coisas e comigo aconteceu da seguinte forma. Eu acredito que as oportunidades acontecem com todos. Todo mundo vai ter um trem passando na nossa frente com algumas oportunidades. Alguns conseguem entrar nesse vagão e outros não. E, normalmente, você consegue entrar nesse vagão quando você, lá atrás, você fez algumas coisas, que adquiriu alguma competência, alguma habilidade lá atrás, que se juntou em algum momento e te fez uma pessoa diferente. Comigo, quando eu era criança, eu estudei em colégio público. Isso, para mim, foi muito importante. Foi muito bom, porque eu venho de uma família que eu me lembro quando eu era adolescente, para ir comer uma pizza com a namorada no final de semana, tinha que economizar dinheiro a semana inteira, porque eu não tinha dinheiro para comer a pizza com a namorada. Era uma coisa difícil. Então, estudar em colégio público e vir de uma classe mais baixa me deu noção de custo, de dinheiro, valorização de coisas. Na empresa com o faturamento que a Alterdata tem, a gente controla centavos na companhia. A gente controla o combustível que está usando naquele carro pequenininho que vai atender um cliente. A gente controla se o custo de passagem está acima do que deveria. Detalhes. Isso é porque a gente tem sensibilidade. Eu vi muitos amigos meus na adolescência que vinham de famílias ricas e destruíram o patrimônio da família, porque não conseguiam entender bem a relação entre receita e despesa. Então, eu acho que para mim isso foi muito importante e foi uma bolinha, uma competência. Eu fui obrigado a estudar inglês quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu não gostava, mas meu pai me obrigou e eu acabei estudando. Eu não entendia naquela época que isso seria uma bolinha, que seria uma competência, que ia me ajudar em algum momento. Eu via como um troço chato que eu tinha que fazer porque meu pai estava me obrigando. Porque eu não tinha capacidade ainda de enxergar que aquilo, como é que as coisas funcionam de fato. Eu trabalhei com eletrônica. Meu pai tinha uma eletrônica de consertar televisão, rádio, som. E eu, naquela época, via como ajudando meu pai. Desde os 14 anos eu trabalhei com ele e eu estava ajudando meu pai na loja dele. Na verdade, eu estava adquirindo uma competência. Eu estava adquirindo uma bolinha que eu não enxergava dessa forma. Eu quis fazer engenharia. Eu sempre fui muito bom no colégio em matemática, física e química. Esse era o meu forte. Nunca gostei de português, literatura, nunca. Então eu queria fazer engenharia, mas eu não passei para uma faculdade federal. Eu não consegui passar. Na época a engenharia era muito difícil, era mais ou menos a medicina de hoje. Eu não consegui entrar e foi uma frustração violenta, porque eu passei para as faculdades particulares e meu pai não tinha condições de pagar e eu não pude ir. Mas essa frustração me ensinou bastante. No ano seguinte, eu fiz de novo para engenharia, aconteceu a mesma coisa, não passei de novo, mas com medo de dar um problema e não fazer um curso superior, eu fui fazer direito em Petrópolis e passei em terceiro lugar, que eu estava muito bem preparado, mas para engenharia era pouco, para direito era muito. Passei muito bem, entrei para a faculdade de direito. O que aconteceu? Um garoto que gosta de matemática, física e química, odeia português e literatura, vai parar na faculdade de direito. O que tem dentro de uma faculdade de direito? Português e literatura para piorar a sociologia. Então, era uma maldição. Eu dormia chorando todos os dias chorando, porque eu morava em Teresópolis e estudava em Petrópolis, ia de Kombi para estudar aquela maldição que eu odiava. Só que, aos poucos, eu fui entendendo, um dia, eu acho que a vida, duas coisas impulsionam a gente, duas possibilidades de coisa nos impulsionam. Uma por visão, quando a gente enxerga algo diferente dos outros, outra por gatilho, quando alguma coisa te empurra, te chama a atenção. Eu me lembro quando eu estava nesses primeiros 6 meses, chorando, triste pra caramba, fazendo direito, abri um jornal domingo e li uma matéria que falava o seguinte: 4% da população brasileira tem curso superior. Quando eu vi aquilo ali, falei, 4% tem curso superior, isso lá naquela época. Eu falei, eu estou dentro de um curso superior e eu estou chorando, reclamando. Isso não é comportamento de alguém que quer vencer na vida. Aquilo foi um choque, dali para frente a coisa mudou completamente e direito me deu uma habilidade que eu não tinha,
Quem quer fazer matemática, quem gosta de engenharia, quer fazer coisas ligadas às exatas, ele é cartesiano. A cabeça é pode ou não pode, sim ou não. A namorada fala assim, eu tô linda, não, tá feia. Como assim? Ué, você perguntou, pô. Cartesiano é assim. Ah, não, tá linda mesmo, tá linda, feia, tá feia. O cara que faz direito fala assim, olha, dependendo da ótica, você tá linda, hein? Dependendo de como eu interpreto, pode ser. Isso é muito importante para os negócios, né? Porque você te dá outras visões. E, para mim, isso foi fundamental. Direito me deu essa capacidade. Eu comecei... Aí aconteceu, quando eu tinha 20 anos, começaram a aparecer os computadores. Os computadores, na época, não eram como hoje, que a gente compra, fia na tomada, ele funciona. Eram montados. Tinha que ter... Vinha tudo em placas. Tinha que ter conhecimento de eletrônica. Todos os manuais eram em inglês. Tinha que saber ler inglês. Tinha que ter capacidade de montar, típico cabeça de engenheiro. Isso me deixou mais pronto naquele momento e me fez entrar nesse segmento. Então, essas competências vão ajudando a gente. Eu comecei a desenvolver software em Petrópolis e eu era contratado pelas empresas. Meu primeiro cliente de software foi em Três Rios, para você ter uma ideia. Na época, Arial. Que a Arial se emancipou de vocês aqui, não foi? Há uns anos atrás. O meu primeiro cliente de software foi em Arial. Ou seja, eu tenho muito aqui a agradecer a Três Rios, porque eu morava lá, mas eu comecei minha profissão aqui em Três Rios, e foi muito bacana isso. E esses caras me contratavam para eu fazer software. Aí entra um detalhe importante. Eu tinha 20 e poucos anos, e o empresário chegava para mim e falava assim, eu preciso de um contas a receber. E eu falava assim, o que é isso? Isso é um negócio que faz assim, assim, assim. Aprendi. Aí eu precisava de um sistema para fazer contabilidade. O que é isso? Aí isso é um negócio que faz assim, assim, assim. Aprendia. O que eu quero dizer com isso? O empresário de sucesso, normalmente, ele é um cara que tem 2 ouvidos enormes e uma boquinha pequenininha. Ele escuta muito e fala pouco. Ele fala menos de si do que ele ouve. Ele é um aprendiz contínuo. Ele é um cara que está o tempo inteiro observando e querendo estar com pessoas que são melhores do que ele, para aprender alguma coisa, para o próximo ciclo ele está pronto. E isso me ajudou muito, 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 muito. Porque quando a Alterdata foi fundada, eu tinha 25 anos, eu já tinha uma cabeça de um cara de 50, de experiência técnica, de negócio. Eu já sabia como é que as vendas funcionavam, como é que a finança funcionava, como é que o atendimento a cliente funcionava, porque eu via isso tudo nos clientes, eu via as besteiras que eu não concordava, criava referenciais em pessoas, falando o seguinte, espera aí, quais são os referenciais de comerciais a esse cliente? Deixa eu ver o que ele faz, o que ele lê, como é que ele estuda. O ser humano normal... Como é que ele age quando ele está, por exemplo, no colégio ou na faculdade? O professor deu uma prova de alguma coisa, eu tirei 3, ele tirou 9. Primeira coisa que vem na cabeça do ser humano normal, minha. Porra, tirei 3, ele tirou 9, deve ter colado. Primeira coisa a gente pensa o seguinte, ele fez alguma coisa. Ninguém pensa assim, pô, eu sou burro pra caramba, hein? Ninguém pensa assim. Isso está errado, porque na verdade... O que é o cara que é de alta performance pensa? Primeira coisa que vem na cabeça. Por que será que ele estudou? Qual o método que ele usa? Que livro ele lê? Quantas horas ele estuda? O que ele faz que eu não estou vendo, que eu não estou fazendo? Essas perguntas a gente tem que fazer o tempo inteiro. Então, quando alguém... Eu já vi empresários, meus clientes, com uma lojinha pequenininha, aí abre uma outra loja do mesmo segmento na frente dele. Porra, sacanagem, o cara está me copiando. E daqui a pouco o cara tem mais loja do que ele. E ele fica, esse cara deve estar sonegando, esse cara deve estar fazendo alguma coisa. Ele é incapaz de pensar assim, que método que ele usa? Como é que ele treina a equipe dele? Como é que ele motiva cliente? Como é que ele convence os fornecedores a comprar mais barato? Ele não pensa isso. Ele sempre acha que tem alguma coisa contra ele. Isso é você apunhalar uma faca em você mesmo. Então, nunca faça isso. Observar os outros é mega importante. Eu sempre gostei de estratégia. Desde criança, eu nunca gostei de jogo de carta, baralho, joguinho de dado, que não tem a ver com inteligência, tem a ver com sorte, eu nunca achei graça. Com 10 anos, eu sempre gostava de jogar xadrez. Gostava de jogar o War quando era adolescente. Sabe o War? Que domina o mundo, cheio de estratégia. Sempre gostei daquele negócio. Agora vou destruir teu país. Tal. Porque você tem que pensar.
é muito importante que você se coloque numa situação. O empresário de sucesso é um cara que ele é contratado para resolver problemas. Se você é um cara que não gosta de problemas, você está com dificuldade. Então, é importante que você se ponha numa situação de resolver problemas. Eu sempre fiz isso até com as minhas filhas. As minhas filhas pequenininhas, as meninas, eu comprava um joguinho para elas. Sabe joguinho de qualquer coisa, que tem um manualzinho com 2 folhinhas? Elas abriam o joguinho e falaram assim, pai, como é que joga isso? Eu sabia. Não, eu não sei, tem um manual aí, ó. Aquele 2 folhinhas. Ah, então lê pra gente e ensina. Eu falei, não, lê aí você e aprende aí. Ah, mas é difícil, né? Pois é, né? Azar o teu, joga aí. Eu sempre fiz isso, botando dificuldade. Quebra-cabeça. Sabe crianças, aqueles quebra-cabeça de montar, que elas às vezes não conseguiam? Pai, não estou conseguindo. Eu falei, pois é, tenta mais tarde, você vai conseguir. Mas onde que peça aqui encaixa aqui? Eu falei, não sei. Descobre aí. Isso é muito importante. Quando a gente facilita as coisas para os outros, a gente não está ensinando o que vai acontecer no mundo real. Porque no mundo de verdade não é assim. No mundo de verdade, quanto mais complexo for o que você faz, mais valor você tem. E as pessoas às vezes decidem a vida no que é fácil. E isso é péssimo. Por exemplo, quem é que sabe aqui varrer chão? Varrer chão. Quem sabe? Porra, não sabe não, cara? Com a mão cruzada, hein? Eu sei. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que sabe fazer transplante de coração? Porra, eu não sei. São 2 profissões regulares, sustentam suas famílias com essas 2 profissões, bacana, sem problema nenhum. Quem ganha mais? Quem varre chão ou quem faz transplante de coração? Transplante de coração, né? Por quê? Por que ganha mais? Hã? Mais complexo. O que mais? Hã? Não entendi. Mais arriscado. O que mais? Hã? Escassez. O que mais? Especialização, né? Por aí. Então, vou fazer uma pergunta aqui seguinte. Quem faz transplante de coração é médico? É, não é? Todo médico faz transplante de coração? Não. Tem médico que é clínico geral, não tem? O que é um clínico geral? Ele faz 6 anos de faculdade e já é um médico clínico geral. Quando você é especialista, ortopedista, cardiologista, blá, 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 você faz um negócio chamado residência. Sabe disso? São mais 2 anos. Então, ele estuda mais 2 anos para ser um especialista. O cara que faz transplante de coração, ele estuda mais 8. Ele estuda mais 8 para fazer. Então, ele só vai fazer o primeiro transplante 20 anos depois que ele se formou. O cara que faz transplante de coração ganha muito mais que um clínico geral. E o médico que é clínico geral, em geral, ele olha para o cara do transplante de coração e fala assim, puxa vida, eu queria ter a casa na praia que esse cara tem. Eu queria ter a BMW que esse cara tem. Eu queria ter as viagens para a Europa que esse cara faz. É simples. Basta você estudar 20 anos. Ah, mas isso aí é muito chato. Pois é, na vida é assim. Tudo que tem retorno depende de sacrifício. É muito fácil você querer uma coisa do outro se você não quer o sacrifício do outro. Aí acreditar em Papai Noel, em Saci Pererê, né? Isso não existe. Na verdade, não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam o seguinte. Vocês acham que o dia que todos os médicos fizerem transplante de coração, o preço que se paga por esse serviço é o mesmo? Não. O que faz esse cara ganhar muito? É o conhecimento ou é o fato de poucos fazerem? Poucos fazerem. A escassez. A escassez é o que faz a diferença. Então, se você está dentro da tua profissão e opta por fazer alguma coisa que todo mundo faz, você está escolhendo ser mal remunerado. Se você opta por alguma coisa que é diferente, você está sendo mais bem remunerado. Qual é o problema disso? O diferente normalmente dá mais trabalho. Estuda mais, sacrifica mais, trabalhar mais, mas você é mais bem remunerado. E aí, quando você começa a ter mais habilidade, as pessoas acham que você deu sorte. E, na verdade, não foi bem assim. O aprendizado contínuo, gostar de cálculo, aprender... Eu me lembro, essa bolinha aqui, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, vendendo software, eu tinha um problema nessa época que eu tinha uma aparência de muito menino. Eu tinha 25 anos, 2 filhos já, eu ia numa boate,
e me pedia um documento para saber se eu tinha 18. Eu ficava puto com isso, cara. Hoje eu até gosto, mas naquela época eu não gostava, não. Porque isso criava um problema de negócio. Eu não passava credibilidade. E eu começava a pensar o seguinte, por que algumas pessoas falam e todo mundo acredita? Outros falam e ninguém acredita. Por que acontece nas pessoas que são convencidas de coisa, outros não são convencidos de coisas? Eu me lembro quando eu tinha 20 e poucos anos, meus amigos que estavam entrando na área de informática como eu, eles só liam livro de informática, iam no congresso de informática, eles liam de banco de dados, linguagem, tudo ligado à profissão. Eu fazia isso tudo e ainda ia em curso fazia curso de marketing, ia em congresso de vendas. Eu estava tentando entender outras ciências, porque adquirindo bolinha. E a neurolinguística foi muito importante para mim nessa época, em compreender de fato como é que a gente interpreta as pessoas, como é que a gente faz para ser compreendido. Aqui, nesse momento, eu estou usando técnicas que ninguém está notando. Eu estou observando todos vocês. Estou notando se o que eu estou falando, na velocidade que eu estou falando, com a entonação que eu estou falando, se o público está me aceitando. Vocês não estão notando, porque isso está no subconsciente de vocês. Alguns estão com a cabecinha assim. Alguns estão até com a boquinha. Eu estou observando. Se eu noto que eu não estou agradando, eu mudo da minha forma de falar, de me comunicar, para me aproximar daquele público. Isso é neurolinguística. Eu não estou sendo eu aqui, eu estou sendo o que eu tenho que ser para passar a mensagem para este público. Isso é neurolinguística, é você interpretar os outros com os movimentos. Tudo são técnicas. Essas técnicas que a gente vai adquirindo são bolinhas que vão se juntar em algum momento. E quando essas bolinhas se juntam em algum momento, é a hora que faz você uma pessoa mais preparada. Aí a oportunidade aparece e você sabe fazer aquela coisa, pega aquela oportunidade e todo mundo fala, puxa, que sorte que você deu. Sorte não. Você veio se preparando. Será que no seu negócio hoje você está se preparando para o próximo ciclo? Essa é a reflexão. O que você está fazendo hoje para o próximo ciclo da sua companhia? Você está diferente. Ser mais ágil, mais competente, entender mais de custos, de comunicação, seja lá o que for que precise do seu negócio. O que será que você está fazendo? Ou não está fazendo nada, está vendo o teu concorrente crescer e achando que ele está fazendo alguma coisa errada. Ele que está fazendo errado e você está parado. Essa é a reflexão. Que quando as coisas começam a acontecer, a magia faz tudo de volta parecer que é uma coisa da fada madrinha. E, na verdade, é preparação. A vocação de algumas pessoas ajuda em alguns aspectos. Por exemplo, eu sempre pensei o seguinte, eu nunca fui no colégio o mais inteligente da sala, que tira a nota mais alta, nunca fui. E comecei a observar que existem no colégio, faculdade, pós-graduação, eu tenho MBA, em todos os lugares tinham grupos de estudo, eu comecei a observar que existiam 3 tipos de pessoas dentro desses ambientes. Existia o mais alto, que na minha época nós chamávamos de CDF, hoje eles chamam de nerds, que são os caras que tiram nota alta em tudo, gabarita quase todas as matérias. Não tem essas pessoas? Vocês conhecem gente assim? Normalmente essas pessoas são introspectivas, são mais quietinhas, têm pouco relacionamento, mas são muito boas nas ciências mais diversas. Existe o grupo de baixo, que é aquele mais porra louca, doido, zoneiro, bagunceiro, não presta atenção, mata a aula pra caramba. Tá rindo, né? Você tá rindo, hein? Se é você, não, né? Deixa o cara de baixo. Esse cara de baixo é o não comprometido. É aquele que o professor dá um trabalho, ele fica na aba dos outros, assina junto, não faz nada e bota o nome dele no trabalho. Não tem gente assim? Tem. E tem o grupo do meio. Quem é o grupo do meio? É o cara que tira 8, 7,5, 8, de vez em quando ele belisca um 9zinho, mas ele é o cara que ele é comprometido, estuda, mata uma aulinha de vez em quando, mas não é sempre. É o cara que namora, beija na boca, dança, tira férias, anda de bicicleta, faz esporte, joga futebol, vôlei e tal. Ele tem relacionamento. O que eu vi ao longo da vida? O cara de baixo, não é você não, o cara de baixo, todos que eu conheço deram errado na vida. Eu não conheço um que deu certo aqui. Sempre enrolados na vida profissional e pessoal. A gente casou com um monte de mulheres, um filho com cada uma, não para no trabalho de jeito nenhum, todo enrolado. O de cima, os nerds, os super inteligentes, alguns deram certo.
Porque esse cara passa em concurso público. Ele vira juiz, promotor, ele é um cara que é muito inteligente. Agora, muitos que eu conheci não deram certo. Não deram certo, porque falta uma outra coisa nele. O grupo que mais vi dar certo é o do meio. É o cara que é mais comunicativo. Qual é a vantagem do cara de cima? Se tiver um aqui nessa sala, antes de eu terminar o que eu estou falando, ele já entendeu o que eu quero dizer. Ele entende mais rápido que a maioria, percebe, pô, esse cara tem razão, esse troço, e começa a se movimentar e se aproxima ao cara de baixo. Então, quando ele nota isso, ele ganha uma habilidade de comunicação interpessoal e arrebenta. Aí ele dá certo. O de baixo, se tem algum aqui nessa sala, nessa hora ele está pensando na novela da noite. Ele não está escutando o que eu estou falando. Ele está olhando o celular agora, ele não está nem aí. Então ele não absorve essas oportunidades que estão acontecendo, a vida passa. A reflexão que a gente tem que fazer com nós mesmos é quem nós somos. Você com você, à noite no banheiro, trancado, olhando para o espelho. Quem você é desses três? E o que você quer ser para ter mais performance? Porque quanto mais você se aproxima de alguns elementos, mais sorte você tem. Mais as coisas começam a acontecer. Mais você tem algo que movimenta você num ritmo que faz, de fato, as coisas acontecerem. Tem gente que só estuda e não realiza nada. Eu conheço pessoas que têm... Eu tenho um amigo que tem 6 faculdades. Não tem dinheiro para o supermercado, para comprar o supermercado para os filhos. Não realiza. Se eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu pedir para vocês para pensarem o que é um skate. Um skate. Pensa se você teria capacidade de definir o que é um skate. Pensa. Provavelmente, todo mundo pensou num negócio parecido com isso. Um negócio de madeira, que tem 4 rodinhas, que o cara pisa em cima, faz assim com o pé, vai escorregando assim. Não é isso? Um skate, não é isso? Beleza, vocês têm conhecimento. Todo mundo tem capacidade de definir o que é, você tem conhecimento, você fez uma faculdade de skate, você sabe. Agora eu vou pegar um skate aqui e vou falar, já que vocês têm conhecimento, o auditório tem conhecimento, anda para mim. Pô, aí complicou. Talvez a grande maioria do auditório não consiga andar. Isso significa que você tem conhecimento, mas você não tem habilidade. Você não sabe fazer. Saí da faculdade agora como contador, por exemplo, e nunca escriturei um livro, nunca fiz o cálculo, nunca fiz um lançamento contábil. Quando você agora, alguns do auditório para falar assim, eu sei andar. Beleza. Então você tem conhecimento, você tem habilidade. Eu pego o skate, entrego na mão dela e falo assim, então anda para mim. E ela vira para mim e fala assim, não estou com vontade. Ela tem conhecimento, ela tem habilidade, mas ela não tem atitude. Ela não faz, de fato. O que move as coisas na vida é a gente ter conhecimento, ter habilidade e ter atitude. Chá. O RH, o estudo de RH falou muito essa expressão, e isso aqui é muito importante no mundo dos negócios. Eu vejo empresários que conhecem tudo de alguma coisa. Eu sei, sei lá, sei cozinhar. Então, eu sei tudo de cozinha. E fica falando assim, um dia eu vou abrir um restaurante, e não abre nunca. Não tem atitude. Tem gente que abre, quer chegar no restaurante 4 da tarde, quando o cliente já foi embora. Não está comprometido. Essas coisas vão prejudicando os negócios. Quando a gente começa a entender essa relação, faz com que a gente tenha movimentações que começam a fazer as coisas darem mais certo, com mais velocidade. E algumas coisas que vão para acontecer isso, depende de características de comportamento, características pessoais, nossa, e na equipe que está com a gente. Eu acredito que um bom líder, o cara que constrói uma empresa bacana, pujante, ele é muito observador. Essa observação de você olhar os outros e olhar a sua equipe, quem é aquela pessoa que tem perfil, que não tem perfil, quem é o melhor para uma coisa ou para outra, você vai entendendo e vai formando um exército, ao invés de um bando de gente trabalhando junto. Um bando de gente trabalhando junto é diferente de um exército. Alinhado, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua habilidade. Existem coisas que são naturais. Um cara que tem sucesso natural, um dos elementos, ele tem alta capacidade de influência. Eu não sei se vocês já viram um colégio de criança, maternal, jardim de infância, aquele monte de criancinha desse tamaninho.
tem um garotinho lá que fala assim, vamos jogar bola. Vai todo mundo jogar bola com ele. Aí depois ele fala assim, não, mudei de ideia, vamos brincar de pular corda. Vai todo mundo pular corda. Ele manda no time. Ele fez curso de liderança, esse garotinho? Não. É nato. Ele tem uma coisa que comanda. Isso é animal. Por que tem um cavalo lá na selva, que os outros cavalos vão todos atrás dele? Tem um elefante, vai todo mundo atrás daquele elefante. Tem um leão, vai todo mundo atrás daquele leão. Existe uma coisa que é nata. Na tua equipe tem gente assim? Tem que observar. Esse cara pode ser de alto valor ou altamente nocivo. Um líder dentro da tua equipe que você não trabalha esse cara, ele te queima com a tua própria equipe. Ele é perigosíssimo. Mas ele pode ser de alto valor se você observar que ele tem esse comportamento. Então, a compreensão dessas coisas é importante. O líder nato, o cara de sucesso, ele não tem medo de se expor. E o se expor é o seguinte, se eu pegar esse microfone e der para vocês vir aqui na frente falar, tem gente que vai dar cólica, dor de barriga. Outros vêm com maior facilidade. Na sua equipe tem gente assim. Quem é quem? Porque na hora que você precisar mandar alguém lá no cliente fechar o negócio, se mandar a pessoa errada, você vai perder aquele negócio. E quando você conhece o teu time, você bota a pessoa certa para fazer o gol, a pessoa certa para defender, a pessoa certa para ser o goleiro. Você coloca as pessoas nas posições certas, porque você está compreendendo quem é quem. Ele tem iniciativa. Iniciativa é aquela pessoa que decide as coisas sem precisar ser mandado. Ninguém manda. Na posição que eu estou lá na companhia, por exemplo, ninguém me manda. Eu faço o que eu quero. E eu espero que eu faça certo, a maioria das vezes. Não que eu acerte sempre, mas a maioria das vezes. Então, quando você vê pessoas que simplesmente fazem sozinhos, isso tem um valor imenso. Para você não podar. Permita que aquela pessoa erre, porque o errar é parte do aprendizado. Porque não pode errar sempre. Às vezes você tem um cara com um monte de habilidades, ele comete uma falha na sua empresa, você dá um esporro tão grande nele que o cara trava, nunca mais colabora. Você está minando a tua própria estrutura. Então, a iniciativa é muito importante. É mais importante do que a perfeição. Ele tem essa excelente capacidade de comunicação. Capacidade de comunicação não é o tagarela. Tem gente que fala pra caramba. Ninguém entende nada. Isso não é comunicador. Comunicador é o cara que fala e é compreendido. Se você tem uma sala de aula, vamos imaginar que isso aqui fosse uma sala de aula. Um professor vem aqui, dá uma matéria, todo mundo tira 0. A culpa de vocês ou é do professor? É do professor. Se esse cara não está conseguindo transmitir a coisa, isso vale para um líder. Se você é um comandante da companhia e você não consegue fazer o grupo fazer aquilo que você acha que tem que ser feito, a culpa é sua. É você que não está pronto para essa missão ainda. Então, essa capacidade de comunicação você tem que praticar. Será que eu sou compreendido? Será que as pessoas me entendem? Você tem que refletir sobre isso continuamente. Ele tem disposição de ouvir aquilo que eu falei lá atrás. Escutar muito. Escutar, porque é escutando que você entende onde você está errando. O cliente te ajuda muito. O cliente te aponta a coisa que você está errando. Você falhou ali, estou reclamando disso aqui. E você vai prestando atenção e vai ajustando os parafusos, ajustando um setor, ajusta outro. E você vai o tempo inteiro faz uma coisa chamada melhoria contínua. A melhoria contínua permite essa evolução o tempo inteiro, fazendo com que a sua companhia e você, o tempo todo, você seja uma coisa melhor do que você era. E isso transforma uma organização. O líder nato, ele é multitarefas. É o cara que se mexe, faz mais coisas ao mesmo tempo. Eu me lembro de algumas contratações que nós já fizemos lá na empresa, que você falava assim, você é contratado, sei lá, para atender o cliente no suporte. Aí um belo dia você fala assim, cara, mas aproveita que você vai no cliente, esse cliente está devendo, cobre ele lá. Ah, não, eu não sou cobrador, eu sou suporte. Pô, você está na frente do cliente, pô. Não, eu fui contratado para ser suporte, eu não sou cobrador. Isso é papel de um cara que quer crescer na companhia? Não. O cara que quer crescer na companhia e a gente que está na frente de um negócio, a gente é multitarefa, cara. Lá na minha empresa, se cair um negócio no chão da minha sala, eu pego o pano de chão e limpo. Uma empresa do tamanho da minha. A gente não fica parado assim, não. Esse comportamento é importante alimentar na equipe inteira, porque isso transforma uma organização. Uma outra coisa que hoje em dia é mega importante é a curiosidade. Nós estamos vivendo uma sociedade em transformação. Tudo muda muito rápido. Tudo que vale, tem valor hoje, daqui a um ano pode não ter. Uma tecnologia que nasceu hoje, ano passado não tinha. Você tem que ser extremamente curioso, olhando, ir num congresso, vir num seminário desse aqui.
Vocês devem ter um monte de concorrentes que não estão aqui nessa sala. Estão lá vendo a novela agora, nessa hora lá. Se eles estão lá vendo a novela, eles não estão recebendo uma carga de informação. Vocês estão saindo daqui hoje um pouco mais preparados por curiosidade. O que será que vão falar naquele negócio hoje lá, cara? Quem são esses malucos que pegaram o microfone lá para falar? Será que tem alguma coisa interessante para mim? É isso. A curiosidade, ler uma matéria, ler um artigo, pesquisar alguma coisa que possa te transformar em outra, porque tudo está se transformando. Empatia. Tem empatia com os outros. O tempo inteiro se colocando na posição dos outros. Empatia é você se colocar lá na posição dele, principalmente do cliente e do colaborador. O que eu faço muito lá na companhia? Quando eu vou tomar uma decisão que corre o risco de afetar os funcionários, por exemplo, eu paro e penso o seguinte, espera aí, se eu estivesse na posição dele, eu ia gostar disso ou não? Isso ia me motivar ou me desmotivar? Às vezes a gente vai tomar uma decisão, eu penso assim, cara, se eu fosse cliente, eu ia ficar muito puto, cara. Eu não ia gostar disso, não. Peraí, então não está legal. Ah, se eu fosse o líder daquela divisão, eu não ia gostar disso, não. Então não está legal. Se colocar na posição do outro. Isso faz você ter um time que vai o tempo inteiro remando junto, porque você minimiza a chance de risco. O líder nato puxa a responsabilidade para si. Por exemplo, lá na empresa, quando eu chamo alguém e alguém fala para mim, e eu falo com ele, cara, você errou nisso, nisso, nisso. E ele vira e fala para mim assim, cara, realmente eu errei, cara. Não prestei atenção nisso, nisso, nisso e nisso. Pode contar que isso não vai se repetir. Eu fico feliz, cara. Feliz. Agora, se ele começa assim, não, eu errei porque a culpa foi dele. Ele que não me entregou, o outro. O cliente que é chato, pô. O cliente que é chato, não sei, eu sou legal. Você está tirando o seu da reta para colocar o do outro. Isso não é papel de um bom profissional. Então, observa na tua equipe. Quem é aquele que assume, puxa para si e resolve o problema? Quem é que foca na solução da coisa e não fica tirando, empurrando a responsabilidade para os outros? Isso forma um time fortíssimo quando você consegue identificar essas pessoas. Ele tem foco na solução. Ele está sempre focado no seguinte, aconteceu um problema, foca em resolver aquele problema, depois de resolvido, cliente feliz, aí você para e pensa, por que aquilo aconteceu? O que nós vamos fazer para evitar que isso aconteça novamente? Mas a primeira coisa é focar na solução. O ser humano normal não é assim. Dá um problema, o cliente vai lá reclamar de alguma coisa, fica todo mundo na empresa discutindo quem foi o culpado daquilo. E não resolve o problema do cliente. E o cliente enfurecido e ninguém resolve. Então, o cara de sucesso, ele fala assim, para com isso, resolve o negócio. O cliente já está resolvido, trocou o produto, sei lá o que aconteceu. Resolve. O cliente está feliz? Está. Agora, dentro de casa, como é que nós vamos fazer que isso não acontecer novamente? Aí é campeão. Aí nós estamos entrando num ciclo que dá uma sensação no mercado que é outra coisa. Justiça. O líder nato tem senso de justiça. Ele consegue distinguir bem uma coisa da outra, fazendo com que ele seja justo na hora certa, na medida certa. Então, o líder, por exemplo, que tem valor, é aquele cara que ele é duro quando tem que ser, amoroso quando tem que ser. Reclama com a equipe sobre metas, mas dá beijinho para enaltecer as pessoas. Valoriza e também queima com ferro quando é preciso. E sempre a equipe está vendo esse cara como justo, porque ele está fazendo as coisas com a medida certa em função do problema que está acontecendo. Então, o senso de justiça é muito importante. Tudo isso tem a ver com trabalhar em grupo, em times. Não vou ler nessas coisas que estão com esse texto, eu não vou ler para vocês lerem, tá? Então, o trabalhar em grupo é o que faz o sucesso no negócio. Uma companhia não é uma companhia de uma pessoa só. Toda companhia ela é fruto de um trabalho de um time. E formar esse time é parte da ciência do sucesso. Então, a gente tem que ser muito hábil com pessoas. Quando você fala assim, eu tenho um negócio de qualquer coisa, eu sou uma empresa de software, o outro é um restaurante, o outro é uma loja de calçados, não importa. A gente entende daquela coisa. Isso é parte do problema. Na minha visão, é 30% do problema. 70% do que você tem que saber não é aquela coisa especificamente. É marketing, é liderança, é planejamento, finanças, são outras coisas. E uma das mais importantes é você saber lidar com pessoas. Porque todas as empresas
vão ter gente trabalhando juntas. E essas pessoas trabalhando juntas dão problemas, tem problema psicológico, cada um é afetado de um jeito, valoriza as coisas de uma maneira. Você tem que ser hábil com pessoas e tem que estudar muito isso. O Sebrae ajuda muito nisso. Tem um monte de treinamento do Sebrae focado em comandar pessoas. Isso pode mudar completamente o negócio, porque lidar com gente, a valorização de pessoas, faz com que o grupo seja mais forte que o indivíduo. Quando um concorrente está atacando, que você está sozinho, é completamente diferente quando você tem um exército de pessoas à sua volta, alinhado, combatendo aquela determinada coisa. Agora, para ter esse exército, que a gente começa a entender por que tem gente que tem gente que não tem. Aí que entra a pergunta da noite. Isso é sorte ou comportamento? O que é sorte, na verdade? Essa é a definição do Laí Ribeiro para sorte, uma das que eu mais gosto. Sorte é você estar preparado quando a oportunidade acontece. De novo, sorte é você estar preparado quando a oportunidade acontece. Isso sim é sorte. Aquela junção de bolinhas que estava falando. Segunda definição, desse espanhol. A sorte não é o que acontece conosco, mas o que fazemos a partir do que acontece conosco. A maneira como vivemos pode ser a causa da nossa sorte. Tudo que a gente está construindo todos os dias, adquirindo conhecimento, lendo um livro, fazendo um curso, indo a um seminário, você está adquirindo conhecimento e daqui a pouco aquilo te faz uma pessoa diferente de outras e você se apropria de habilidades e todo mundo acha que você é sortudo. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, você está preparado quando algumas coisas estão acontecendo. Isso vai fazendo uma diferença enorme na sociedade que a gente vive hoje. No passado, isso era relevante, hoje é muito mais. Porque nós estamos vivendo numa sociedade, esse diagrama aqui eu gosto muito, foi tirado da Harvard Business Review alguns anos atrás, e mostra uma coisa bem legal. Olha o que acontecia nessas décadas. Aqui a vantagem competitiva, e aqui a duração. O que significava isso aqui na década de 70? Na década de 70, quando você, como empresário, inventava um negócio, um produto, um serviço, um método de preço, um método de atender, qualquer coisa, você inventava um negócio diferente, você tinha uma vantagem competitiva muito grande em relação aos seus concorrentes, e isso demorava muito para ser copiado. O que aconteceu no ano seguinte? As vantagens começaram a diminuir e o tempo também. As décadas foram passando. Como é que é hoje? Hoje a Apple lança um iPhone novo que tem uma funcionalidade, 2 meses depois a Samsung faz igual. A Toyota lança um carro com um negócio bacana, 2 meses depois a Honda faz igual. O seu contador lança um negócio legal, 2 meses depois um outro faz parecido. O seu uma loja de calçados fez uma vitrine transada, o teu concorrente 2 meses depois faz igual. Isso faz parte do jogo que a gente está hoje. O que significa então? Ah, mas que coisa chata. Mas é assim. Fazer o quê? A gente tem que se aproveitar dessas vantagens. Se a gente sabe que o jogo é assim, não tem problema. Como é que a minha cabeça funciona? Se eu estou numa floresta e eu sei que atrás daquela montanha tem um dinossauro para me comer, não tem problema nenhum, cara. Eu sei que ele está lá. Se eu sei que ele está lá, eu crio meu mecanismo. Eu cavo um buraco no chão, entro na caverna, eu subo na árvore, eu faço alguma coisa. O que não pode, eu estar passeando na floresta e o dinossauro aparece na minha frente. Aí eu estou com problemas. Então, o que essa metáfora quer mostrar? A gente sabendo que existe o jogo, como é que está sendo jogado, não tem problema. Isso está valendo para todo mundo. Isso pode ser uma vantagem e não uma desvantagem. Todas as vezes que vier um problema, você tem que pensar o seguinte, esse problema é de todos, é do mercado inteiro? Se é ótimo, porque é uma vantagem. Quando é um problema só seu, você tem que corrigir rápido. Mas a maioria das vezes, o mercado, a cidade inteira está fazendo alguma coisa que está afetando todo mundo. Isso pode ser uma super vantagem. Todas as vezes que o mercado é muito flat, muito parado, que nada acontece, é mais difícil você se distinguir. Quando o mercado está mais oscilando, cheio de problemas, é mais fácil de você se distinguir, porque você faz coisas diferentes. Então, mas isso aí dá muito trabalho. Pois é, né? Para ganhar dinheiro dá trabalho. Que coisa legal. É assim que funciona. E porque o que roda hoje em dia, nas engrenagens do sucesso, são 3 elementos. É você ter a certeza absoluta que você não está pronto nunca. Nunca você sabe tudo o que tem que saber.
Você tem que aprender o tempo inteiro. O aprendizado contínuo é o tempo todo. Depois, entender de ser humano, muito. Acabou a época da escravidão, que você mandava o cara ficar batendo martelo ali, entregando aquela coisa. Não existe mais. Você não manda mais na sua empresa. Você tem que convencer as pessoas da sua empresa a fazer as coisas. Você tem que ter capacidade de motivar o teu time. Ninguém vai trabalhar contigo só porque você está pagando salário. Acabou isso. Ele tem o poder de escolher se quer trabalhar com você ou não. Ou você é um líder que agrega valor, esse cara vai trabalhar no teu concorrente, mano. Você tem que ter a habilidade de lidar com gente. E você tem que trabalhar com indicadores de performance. Acabou o tempo de você ter sensibilidade. Passar o dedo. Eu acho que eu vou vender mais amanhã. Não existe isso, cara. Cadê os teus números? Cadê os indicadores apontando para onde você tem que ir? A velocidade que você está andando, onde você está errando. Isso faz as coisas acontecerem com mais facilidade. Faz a gente estar numa dinâmica completamente diferente. Não vou ler, tá? Vocês vão ler. Faz a gente estar numa velocidade, numa maneira de fazer as coisas, tomar decisões mais acertadas. O papel de um cara que dá certo não é acertar o tempo inteiro, em todas as vezes que você toma uma decisão. É acertar mais que a média. Para isso, você tem que ter indicadores. Quantas decisões eu já tomei errado na vida? Dei prejuízo na minha própria empresa? Quantas vezes? Não tem problema nenhum, desde que você perceba rápido. Qual é o problema da decisão errada? É quando o cliente nota ou quando você demora muito tempo para perceber. Se você demora muito tempo para perceber prejuízo, jogou dinheiro no lixo. Se o cliente percebe, queima a marca. Agora, você errar dentro de casa, não é problema nenhum. O cliente não viu. Você melhorou, evoluiu, sem problemas. O erro é parte do aprendizado acelerado. Antigamente, qual era o jogo que valia no passado? Você tinha que criar alguma coisa, tinha que ser perfeito, para não dar nenhum problema. Isso não vale mais hoje. A velocidade hoje é mais importante. Então, se você tem protótipos do que você quer fazer, mesmo que não esteja pronto, bota em prática, exercita, otimiza, corrige aquilo rapidamente e vai fazendo aquela coisa crescer. Esse é o jogo de hoje. Para isso, uma série de métodos estão sendo criados que no passado não eram relevantes. Um deles é a motivação do time. E a gente passa a entender o seguinte: qual é o papel nosso como líder numa companhia? Eu tenho que ser o fera de tudo, saber tudo na minha empresa? Como é que é isso que funciona? E aí eu me lembro, quando eu era adolescente, eu pensava uma coisa, cara, que eu não sei se já passou isso pela cabeça de vocês. Sabe a Orquestra Sinfônica Brasileira? Aquele 100, 200 músicos, sei lá quantos músicos tem a Orquestra Sinfônica. Um cara que toca o piano, o outro violino. Sabe o que é que eu estou falando, né? A Orquestra Sinfônica Brasileira, provavelmente o cara que está ali tocando aquele piano deve ser o melhor pianista do Brasil. O que está tocando o violino deve ser o melhor violinista do Brasil. O que toca o oboé deve ser o melhor desse instrumento. Eles são da Orquestra Sinfônica Brasileira. Na frente desses caras tem uma cola. Tem um papel cheio de notas com os tempos e o que ele tem que tocar. O cara é o melhor do Brasil e ainda tem uma cola dizendo o que ele tem que tocar. Só que lá na frente tem um cara que não toca nada, que fica com uma varinha na mão, que eles chamam de maestro. Não tem esse cara lá? Aí a gente pensa o seguinte: se o cara que está tocando violino é o melhor do Brasil, tem a cola dizendo o que ele tem que tocar, para que precisa daquele cara com aquela varinha? É uma boa reflexão, né? Aquele cara com a varinha, ele é o chefe deles? Hã? Ele tem poder de demitir? Tem. Ele tem poder de demitir. Ele é o líder ali. Ele tem poder de tirar um e botar outro? Tem. Ele toca. Então ele é o chefe. Ele é o líder. Ele toca o violino melhor que o cara do violino? Não. Ele toca o piano melhor que o cara do piano? Não. Ele toca o quê melhor do que os outros? Nada. Ele é pior do que todos. Se você perguntar para mim assim, Vladimir, lá no Terdado tem 1.700 funcionários. Você é o melhor na empresa em quê? Eu vou te responder em 1 segundo. Nada. Eu sou o pior de tudo. Eu sou o pior vendedor, sou o pior programador, sou o pior marqueteiro, sou o pior de tudo. Porque eu não tenho que ser o melhor. O melhor tem que ser o meu time. Qual é o papel do maestro na orquestra sinfônica? Não é ser o melhor. Ele tem que conhecer essencialmente do jogo, que no caso dele é a música, o jogo, ter sensibilidade do jogo, visão, ele tem que ter. E ele tem que conhecer muito
o coração das pessoas, o time. Começa a música, ele conhece a música, sabe a emoção, sabe tudo. Ele sabe que naquela hora da música, aquele cara do violino tem que crescer. Ele olha nos olhos do cara, pega aquela varinha e tchum, o cara do violino cresce, tchum, começa a ficar maneiro. Mas ele sabe que esse cara do violino é um metido, idiota, snob com egocêntrico. Se deixar, ele vai ficar 3 horas tocando o raio do violino e abafa a equipe inteira, todo mundo começa a chorar, ninguém quer acompanhar. Ele sabe de ser humano. Passou aquela fase, ele olha de novo nos olhos do cara do violino e faz assim, tchum, baixa a bola dele. E ele abaixa e olha para o cara do outro instrumento e fica lindo. O que nós somos na nossa empresa? Um movimentador de talentos. O meu papel numa empresa com 1.700 pessoas é olhar para o Danilo, que é o nosso gerente, e olhar para ele e falar, cara, agora eu preciso de você fazendo isso, porque eu sei que você é capaz. E ele, pá. Quando eu noto que ele está cansado, eu falei, cara, peraí, vou te botar um outro cara para te ajudar nisso aqui. E pá. Ele que brilha, não sou eu que brilho. Na hora que, se você tem uma companhia que você quer ser a estrela da empresa, você começou a destruir sua companhia. Porque, na verdade, você não é a estrela e nem deve ser. Senão, sua empresa vai ser desse tamanho a vida inteira. E ninguém quer isso. Você quer ter uma companhia pujante. Para isso, o mindset seu, a cabeça sua, tem que estar plugada em outros elementos. E aí, as coisas começam a acontecer com mais facilidade. Porque o grande papel do líder não é ser o melhor, é você enxergar coisas que a maioria não enxerga. Esse que é o negócio. É você observar os caminhos que você tem que ir e abrir o caminho para os outros seguirem. Mas não necessariamente você é o cara que vai brilhar sozinho. Deu para entender o problema? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui acontece... Como é que houve aqui? Isso aqui acontece nas nossas empresas todos os dias. Todos os dias, o cliente quer uma coisa que você não percebe, o teu funcionário mudou a exigência que ele espera da companhia, você não nota, o teu concorrente fez uma movimentação, você não viu, o governo mudou um negócio, você não notou, toda hora. O ser humano não tem a capacidade de enxergar todas essas transformações. Você tem que ter consciência disso e criar os mecanismos para você enxergar o máximo de alterações de cenário possível. E como é que a gente faz isso na prática? Com indicadores de performance, medindo, instrumentos, medindo o tempo inteiro. Por que um avião tem um monte de instrumentos? Porque tem muita coisa para ele entender se está dando certo ou errado. Isso é assim que funciona. Quando você começa a ter esses instrumentos, você começa a criar um mecanismo de desconforto em todo mundo. Quando essa expressão de colocar um tubarão no próprio aquário está no livro que eu escrevi há uns 2 anos atrás, um dos artigos fala muito sobre isso, de você o tempo inteiro colocar um desconforto dentro da operação, uma coisa que perceba ameaças o tempo inteiro. Quando você acha que uma companhia está indo muito bem, é porque você não está enxergando onde estão as ameaças. Elas existem, você que não está enxergando. Um aquário é um ambiente controlado, os peixinhos estão todos ali nadando, tudo tranquilo, peixinho colorido. Qual é a chance desse cenário se transformar em algo mais pujante, mais acelerado? 0. Agora, pega um tubarão, bota dentro daquele aquário e os peixinhos não ficam loucos. Eles vão nadar correndo pra caramba para se mexer. Essa movimentação é papel seu criar esse mecanismo para enxergar o máximo de coisa possível. E eu vou trazer aqui um caso real, concreto, que aconteceu lá na empresa uns anos atrás. A nossa gerente comercial entrou na minha sala no comecinho do ano, de um determinado ano, toda feliz, dando pulo de alegria, saltitante na minha sala. Chefe, nós tivemos um ano maravilhoso. Esse ano a gente cresceu 45% em vendas. Você falar que uma empresa cresceu 45% em vendas é bom ou ruim? Pô, é legal, né? Isso é para festejar? Pô, é para festejar. Na minha cabeça, eu faço cara de alface. Cara de alface é o seguinte, a mãe morreu. Filho nasceu. Mulher fugiu com a amante. Mesma cara. Por quê? Porque uma informação dessa é uma pedra muito grande. Ela não me dá elementos de decisão. Se você pensar em matemática, quem gosta de matemática vai entender o que eu estou falando, isso aqui é uma amostra. Se você tem um monte de filiais, como é o caso da Alterdata, a melhor pode ter sido 46 e a menor 44, a média dá 45,
Ou pode a maior ser 90, a outra dar 10, que talvez dê 45 também. Concorda ou não? A pedra é muito grande. Você tem que quebrar em pedras menores. O que eu fiz nesse caso concreto? Eu virei para ela e falei o seguinte, olha só, eu não estou emocionado não, eu preciso de mais informações. Eu quero que você quebre essa pedra aqui e granule isso para mim por estados do país. E ela fez. E voltou na minha sala depois, toda feliz, falando assim, Ademir, você não sabe o que eu descobri. Eu falei, o que houve? Tem estados que cresceram muito, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo. Agora, tem estados que foram muito ruins. Cara, estou muito feliz, porque esses estados ruins eu posso fazer coisas. Se esse 15% fosse mais, aquele número teria sido melhor ainda. Então, significa que eu posso, mesmo num número bom, eu tenho ações para fazer para o número ficar melhor ainda. Aí, sabe o que eu fiz? Cara de alface. Virei para ela e falei assim, olha, mas eu não estou satisfeito ainda não. Eu quero que você granule agora para mim, por estado da federação, os vendedores. Mas você quer que eu granule o ruim? Eu falei, não, eu quero o melhor. Pega os melhores estados e pega por nome de vendedor e vê como é que cada um vendeu. Ela voltou depois na minha sala, toda feliz, saltitante. Você não sabe o que eu descobri. Eu falei, o que houve? São Paulo, que foi excelente, tem vendedores muito bons, mas tem um cara lá que não Zé Mané danado, ruim demais. Esse cara pode estar desmotivado, sem treinamento, ele pode ter algum problema. Se esse vendedor aqui fosse melhor, compatível aos outros, aquele não ter sido melhor, que aquele lá teria sido melhor ainda. Isso aconteceu aqui também no Rio de Janeiro. E ela ficou super feliz que encontrou uma ação aqui, diferente de uma ação ali, que é diferente dessa ação aqui e dessa. E aí o que eu fiz? Cara de alface. Eu falei, olha, interessante, mas eu queria que você granulasse mais um pouco. Granula agora o melhor vendedor do melhor estado por linha de produtos. E ela fez. E voltou na minha sala depois falando, você não sabe o que eu descobri. Eu falei, é mesmo? O que foi? O melhor vendedor do melhor estado, esta linha de produto, ele é muito ruim. Ele vende bem um produto, mas vende muito mal outro. Ele não sabe vender essa linha de produto. Se ele tivesse sido melhor aqui, teria melhorado lá, melhorado ali, melhorado lá. Aí eu dei o sorriso para ela, cara de alface, acabou. Porque a gente está granulado suficiente para tomar ações diferentes. O que isso aqui quer falar como ciência de gestão de negócio? Você só consegue dar um remédio certo quando você entende a doença certa. Se alguém fala assim, estou com dor de cabeça, e você dá Novalgina, não significa que você está resolvendo o problema. A dor de cabeça pode vir dali, daqui. Para cada situação dessa é um remédio diferente. Isso vale para uma empresa. Se você fala assim, a venda está mal, o que eu tenho que fazer? Não sei, eu vou ter que granular. A venda está ótima, o que eu tenho que fazer? Não sei, vou ter que granular. Quando eu começo a entender os pedaços, aí eu sei. E aí o que acontece quando você gera uma ação pontual? A assertividade é altíssima. Você acerta muito mais, porque você está gerando uma ação exatamente para o problema que está acontecendo. O jogo muda todo. E isso começa a dar resultados. Como é que isso aqui é na prática? Isso aqui são painéis que eu uso para administrar o negócio. A empresa é administrada assim. Isso aqui tem um indicador, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nessa tela. Na minha tela lá no Alterdata eu tenho 452 indicadores de performance, medindo tudo o que acontece. Então, uma região, um relógio mexe, o cliente está mais feliz, menos feliz, um produto vendeu mais, vendeu menos, como o custo aumentou, o lucro subiu. Você está vendo tudo. Todos os painéis, os dashboards, vão sinalizando para os nossos líderes o que está acontecendo em cada divisão, em cada setor. Isso faz com que a gente aumente a assertividade. E aí você começa a ter mais resultados, e ninguém entende por quê. Por exemplo, 2015 para cá, o país entrou em crise. O Brasil entrou em crise. Muitas empresas faliram, quebraram. A Alterdata continuou crescendo. 2015 para cá, todos os anos, nosso faturamento foi superior ao ano anterior. Nossa, que sorte, né? Sorte? Não. São mecanismos que você vai identificando, preparando a organização, blindando a organização numa série de aspectos e vai fazendo com que o índice de acerto seja mais alto. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro criando índices fortes, indicadores é o lado forte, e o outro lado,
comandando pessoas de uma forma suave. Aí que está a dificuldade. E por ser difícil, que é bacana, porque a gente se distingue dos outros. Então, criar um ambiente leve, isso aqui são fotos de dentro da empresa, ambientes leves, uma entrada da empresa com obra de arte, em alguns festejos, levando picolé para as pessoas, uma mesa de sinuca, todo mundo jogando, um videogame, todo mundo se divertindo lá, sofá para dormir com rede nordestina, isso aqui tudo é na empresa. Atividade com as crianças, que lindo, ninguém trabalha nessa empresa, todo mundo só ri. É assim? Não. Isso aqui é o lado leveza, esse aqui é o outro lado, ambiente de trabalho, dashboards. Essas telas que estão aqui atrás, ó, essa são painéis de indicadores de performance. Isso aqui eles estão trabalhando aqui, cheio de telas, dizendo quem está indo bem ou mal. Um cliente da Alterdata que está sendo atendido e o sistema pergunta assim, quantas estrelinhas você dá para o técnico? Quem é cliente nosso sabe disso. No final ele pergunta, quantas estrelinhas? Você dá uma estrelinha lá, aparece lá naquele telão, Maria tomou uma estrelinha. Ah, meu Deus! É assim. A pressão é assim. Porque aí que entra o que eu falo, o equilíbrio entre meta, objetivo, indicador e leveza. A empresa tem que ser gostosa de trabalhar, mas não pode ser boba. Ela tem que ter objetivo para atingir. Quando você equilibra as duas coisas, tá vendo aqui lá em cima? Aquilo que está lá em cima, isso aqui é Kanban. Isso aqui é pessoa de engenharia, de pessoa de projeto. Eles estão cheios de papeizinhos colados, colocando os objetivos, o que vai fazer nos sistemas, o que o cliente está mais pedindo. O tempo inteiro cobrança visual. Isso faz as coisas acontecerem. Então, o equilíbrio entre esse lado bacana com esse lado forte. E quando você começa a fazer isso com as pessoas, é igual você acender um fósforo. O time está todo desmotivado. Quando você cria essa virada, é como se acendesse um fósforo. Quando você acende um fósforo, você tem fricção. Arranha para acender. Na hora que acendeu um funcionário, esse acende o outro, que esse acende o outro. O segundo fósforo é bem mais fácil. O primeiro é muito difícil. A quebra para se transformar numa empresa pujante, num exército alinhado, o primeiro é complexo. Na hora que a coisa entra no esquema e começa a girar, tudo fica mais fácil, porque o grupo se automotiva. Então, é muito importante o líder entender que é papel dele gerar esse posicionamento, fazer com que a companhia tenha esse ambiente saudável. Aí, você está formando uma empresa forte, de fato, uma empresa que realmente aconteça. Para a gente terminar, eu queria deixar só algumas dicas de vocês de comportamento em algumas situações que a gente acontece todos os dias. Reuniões, por exemplo. Todas as vezes que tiver reuniões, presta atenção nos tímidos da empresa. Uma reunião, ela tem que ter pauta definida. Ela tem que ter a hora para começar e para acabar. Não aceita uma reunião acabar fora do horário planejado. Marcou a reunião, vai ter meia hora de reunião, vai ter uma hora de reunião, acaba a reunião. Mas o assunto não terminou. Acaba. As pessoas têm que se acostumar a começar e terminar e ter objetivo. Certo? Os tímidos que estão ali dentro, às vezes, são abafados pelos falantes. Às vezes tem pessoas na empresa que falam pra caramba e inibe o outro. O outro está cheio de ideias bacanas e não deixa aquele cara falar. É papel seu como comandante equilibrar os talentos e fazer com que as pessoas mais tímidas falem um pouco mais. Pesquisa de satisfação. Faça pesquisa na sua empresa para entender o coração das pessoas e você, pessoalmente, leia essas pesquisas. Não deixe o superior deles ler. O vendedor tem um gerente. O gerente não pode ler a pesquisa. Porque se esse cara quiser meter o pau no gerente dele, ele pode meter que você vai saber. E você vai administrar esse ambiente todo. Lá na Alterdata, com 1.700 pessoas, nós fazemos a pesquisa uma vez por ano. Eu leio uma por uma, da faxineira ao diretor. E ninguém lê. O Danilo que está aqui, ele não lê a pesquisa dos funcionários de Petrópolis, que ele é o líder de Petrópolis. Qualquer um de Petrópolis quiser meter o pau nele, pode meter. Porque eu vou ler, vou administrar o problema, vou corrigir, se for o caso de treiná-lo, criar um ambiente melhor, mas eu não vou expor as pessoas. E isso dá uma sensibilidade maior, para você entender como é que está acontecendo na companhia. Projetos, envolva todos nos projetos. Tem uma ideia nova, não imponha essa ideia sobre as pessoas, faça todo mundo participar junto, pensar junto. Mesmo que você tenha a ideia formada, você tem que convencer a todo mundo a ter talento junto com você naquele objetivo. Metas. Defina as metas com o grupo.
Como é que eu faço lá na empresa? Eu não estipulo uma meta, eu combino uma meta. Ele é de vendas, ele é gerente, Danilo, gerente de Petrópolis. Danilo, nós estamos querendo botar uma meta de R$1 milhão para vender em Petrópolis. E ele fala assim, pô, R$1 milhão não dá, cara, é muita coisa. Como não? No ano tal aconteceu isso, tal, isso, tal, isso, tal, isso, tal, isso. Pô, você pode isso, esse produto. Realmente, eu acho que dá. Pronto, eu convenci. Às vezes... moleque! Às vezes ele me convence. Às vezes ele fala assim, cara, não dá. Está acontecendo um problema lá, assim. Putz, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Espera aí, então vamos botar 900, Danilo. E a discussão, a partir do momento que está estabelecido, ele está comprometido com aquilo ali. É diferente de eu mandar. Ele assinou junto. É outra coisa. Isso parece uma bobeira, mas tem um símbolo muito importante. Nós estamos falando de pessoas, seres humanos. Desafios. As pessoas hoje têm uma diferença das pessoas da minha idade para as pessoas mais jovens. Lá na Alterdata, por exemplo, dos 1.700 lá, 62% tem menos de 30 anos. 62%. Então, eles não têm a minha cabeça de 56. Ele tem a cabeça deles de menos de 30. Como é que a minha geração pensava? Minha geração curtia a chegada. Então, a gente, quando era novinho, escutava falar assim, cara, quando você aposentar, você vai comprar uma casa na praia. Quando você aposentar, você vai viajar para a Europa. Quando você aposentar, você vai comprar aquele apartamento que você queria. A geração de hoje não curte a chegada, curte o caminho. Guarda essa frase. A minha geração, 50 para frente, curte a chegada, a deles curte o caminho. O que muda isso nos negócios? Eu não posso dar uma meta para um ano e falar assim, daqui um ano você vai não sei o quê. Não. As metas são curtas. Os festejos e as brigas são curtas durante o caminho. Ele tem que perceber evoluções parciais do que está acontecendo. E isso você está alinhado à forma de pensar da garotada que tem 30 e poucos anos. Que eles têm uma outra pegada, aprendem mais rápido, eles são mais multitarefas, eles adquirem conhecimento em outros lugares, se motivam de outras formas. Então, está fazendo com que esses desafios aconteçam continuamente, mantém o time agitado e motivado. Isso é muito importante para você atuar com gerações mais jovens. Ideias. Tente forçar o grupo a gerar ideias. Ideias são muito importantes, ela não tem que sair só do chefe. O cara que está lá atendendo o cliente, ele está vendo o que está dando certo e errado. O cara que está lá montando o móvel, ele está vendo. O cara que está lá no balcão vendendo a calcinha, a gravata, lá na loja, ele está vendo coisas. Se você não tem um ambiente que essa pessoa pode sugerir ideias novas, a velocidade da empresa é menor. É muito importante que todo o time gere essas ideias. Isso transforma uma operação. Causa. Todo mundo quer ter uma causa. Esse negócio de você falar assim, as pessoas trabalham por salário. Acabou, cara. As pessoas têm que ter um motivo. Sabe o que eu falo lá na Alterdata? As pessoas? Fala assim, gente, olha só. Nós fazemos software para administrar a empresa dos outros. Nossa missão é fazer com que essas empresas não quebrem. Porque o índice de mortalidade calculado pelo Sebrae, junto à comercial, esse povo, a maioria das empresas quebram em 3, 4, 5 anos. Nossa missão é fazer não quebrar. A gente quer dar mais longevidade do nosso cliente, dar mais lucro. Se a gente fizer isso, nossos clientes vão contratar mais pessoas. Se fizer isso, nossas cidades vão pagar mais impostos. Eles vão gerar mais riqueza no país. A gente está transformando o Brasil. Os caras, caraca! Causa. Isso é uma causa. Isso é mentira? Não. É isso que acontece. Uma empresa de software é feita para transformar a empresa dos outros em algo. Quando alguém entra numa loja, uma menina entra numa loja para comprar um lingerie, o que ela quer? Ela quer uma calcinha ou ela quer ficar linda? É isso que eu estou falando. Qual é a causa? A menina que está no balcão vendendo a calcinha, ela pensa que está vendendo uma calcinha ou ela quer vender um sonho para ela ficar linda e maravilhosa para o marido dela? É isso que eu estou falando. A causa da coisa. Qual é a causa do seu negócio? Alguém entra no seu restaurante, é para matar a fome ou é para ele comer um filé super saboroso e ficar lembrando 3 dias daquele filé? É isso que eu estou dizendo. A gente pode transformar a nossa equipe tentando entender a causa. Comemore, festeje com a equipe. Tudo. Coisas boas, deu briga. Mostre as vitórias curtas.
Ah, nossa meta é atingir 1 milhão até o final do ano. Pô, nós estamos em 6 meses, já chegamos a 70%. Caraca! Não batemos a meta, mas, putz, isso é importante. É importante que as pessoas sintam essa energia positiva. Isso vai fazendo a companhia ter uma outra pegada. Tudo isso representado nesse diagrama. Chefe é aquilo ali. Líder é aquilo lá. Quem vocês são? Você é o cara que fica na tua sala de vidro mandando ou você é o cara que está ali junto? A última metáfora aqui para vocês entenderem como eu acredito nisso é o seguinte. Sabe aquele barquinho que tem na Olimpíada, que tem um monte de cara sarado remando? Os caras fortes com o bração desse tamanho remando assim? Sabe o que é? Na Olimpíada tem acho que 12 caras, aquele mais compridão. Vocês já notaram que naquele barco tem um magrelo que fica na ponta que não rema? Pô, sacanagem, né, cara? O cara não rema. Os caras remando e tem um lá que não rema. O cara que não rema, ele fica virado para frente, de costas para o time, ou ele está virado para o time de costas para o objetivo? O que ele faz? Ele está virado para o time. O barco está indo para lá, o magrelo está sentado na pontinha, olhando o time. Qual é o papel daquele cara? Já que o cara, os fortões é que faz o negócio acontecer, incentivar. Porque o remo, ele tem que entrar, aquilo é lei da física, o remo, o barco. Os remos são muitos. Eles têm que entrar na água na mesma fração de segundos e puxar. Se um entrar numa fração diferente do outro, o barco inclina ligeiramente para o lado, aumenta o atrito, a velocidade cai. Então, ele fica olhando, e ele olha a cara dos sarados, e está olhando os inimigos. Os concorrentes estão vindo. Ele está olhando os concorrentes. Aí ele olha os sarados, e olha os concorrentes, olha os sarados, e pensa assim, os sarados aguentam mais. E ele começa, os sarados, pá, pá, ele vai dando ritmo. Aí ele olha a cara dos sarados, os sarados já tomou distante, os sarados estão quase morrendo. E ele falou, pô, agora eu não aguento mais, cara. Aí a velocidade diminui, os caras respiram e ele está olhando o inimigo. E o inimigo está vindo. O inimigo está perto. O que é isso num time? Se você é o líder que pressiona teu time ao excesso, você mata o time, todo mundo pede demissão, todo mundo vai embora. Se você é um frouxo que não força o time, o concorrente passa. A ciência está em você, está posicionado num lugar que você está vendo os concorrentes, está vendo o macaco, está vendo a transformação do ambiente e está dando a pegada para o teu time, botando as pessoas certas, fazer o que tem que fazer, na velocidade ideal. É aí que está a ciência. Isso significa que você está junto do time. Você está na posição de estar junto, fazendo junto. Aí a magia começa a acontecer, a gente transforma uma companhia e faz as coisas de fato chegar onde a gente quer. Para levar para casa, vai pensar. Baseado nisso tudo que eu falei, você reconhece o que você é muito forte? Você tem noção clara? Você sabe o que você é péssimo? O que você é muito fraco? Você sabe o que você ama fazer? O que você ama fazer? Uma coisa é que eu sou forte, outra coisa é que eu adoro. Você sabe, dentro do que você ama, o que é chato? Eu adoro trabalhar numa empresa de software, mas tem coisa lá que é chato pra caramba. E eu tenho que ter noção clara do que é chato, mas tem que ser feito. Eu sou contador, amo contabilidade, mas tem uma parte que eu odeio. É sempre assim. Mas tem que ser feito. Você tem essa noção? Você sabe a relação entre receita e despesa do que você ama fazer? Quando a gente entende esse jogo aqui, junto com tudo que nós estamos falando aqui esse tempo todo, as coisas conseguem funcionar de uma forma melhor, mais agradável, tudo flui de uma forma mais tranquila e faz, de fato, a magia acontecer. A Alterdata é uma empresa que vem se esforçando muito para trazer muito conteúdo para clientes. A gente acha que a gente não é uma empresa de software, a gente é uma empresa que quer levar soluções. Esses são os nossos números atuais, a gente tem cerca de 50 mil clientes, aproximadamente 1 milhão de usuários dos nossos aplicativos, dos sistemas todos os dias, são aproximadamente 100 unidades de negócio no Brasil inteiro. Quem cuida aqui da região é a nossa unidade de Petrópolis. Somos a quinta maior empresa de software do Brasil. Nada disso foi sorte. Isso aqui tudo foi um pouco dessas competências que eu fui falando ao longo do tempo aqui para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade para passar um pouco desse conhecimento,
que a gente se sente assim, muito lisonjeado de estar dentro de um evento como esse, que é um evento preocupado em levar conteúdo para os seus clientes. Aqui tem alguns links, se vocês quiserem me seguir em LinkedIn, Instagram, fica à vontade, porque eu troco muita experiência com o cliente, a gente fala bastante, eu escrevo muitos artigos e toda hora estamos discutindo coisas de negócio nesses dois ambientes aqui. Eu acho que é muito bom vocês não ficarem trancados nos seus mundos, se conectarem com outros, como vocês estão fazendo aqui nesse momento. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e boa noite para todos.